nós estamos tratando ainda, né, sobre a morte de Jesus, e a pergunta que ficou na semana passada é por que Cristo morreu? E por que essa pergunta é tão importante? Primeiro, porque se Jesus é o próprio Deus encarnado, se ele morreu na cruz do Calvário e pagou pelo pecado, pagou a dívida de toda a humanidade, se não há mais dívida, se ele pagou por todas as pessoas do mundo, se não há mais condenação, porque a obra de Jesus é definitiva, nós já estudamos isso, né? Ela não é parcial, ela é definitiva, então Deus, sendo justo, como é, não poderia cobrar a dívida de mais ninguém. Então, se Jesus morreu por todas as pessoas deste mundo, obviamente que todas as pessoas desse mundo teriam o direito de serem salvas. Não haveria mais condenação, não haveria mais inferno, não haveria mais nenhuma aplicação da justiça de Deus, porque Cristo já se fez justiça em nosso lugar. Então, se Jesus morreu por todas as pessoas deste mundo, como muita gente sim acredita, a aplicação da condenação estaria definitivamente cancelada sobre a vida de todos. Não importa como que você vive, se você vive de um modo ímpio, mas se não existe mais dívida, porque Jesus pagou essa dívida, então pronto, está todo mundo salvo. Só que nós sabemos que não é bem assim. A própria Bíblia já deixa claro que haverá tanto salvação quanto condenação. Então, se haverá condenação, se haverá pessoas que receberão o justo juízo eterno de Deus, então, como explicar a situação do pagamento de Jesus? Nós temos algumas possibilidades. Primeiro, ou Jesus não pagou para todo mundo, Jesus efetuou o seu sacrifício por um grupo limitado, a chamada doutrina da expiação limitada de Jesus, né? Toda a obra de Cristo foi por um grupo específico, por um grupo seleto, que o próprio Deus determina. Nós já estudamos isso, né? Fizemos aquela analogia da dívida, todo mundo estava em dívida, foi para o SPC e um terceiro vem e resolve pagar a dívida de alguns. E sobre esses que ele pagou a dívida, então, obviamente, ninguém pode cobrar mais nada, inclusive eles têm crédito para continuar agora tendo a sua vida comercial sem nenhum problema. E aqueles que não receberam essa dádiva, né, ninguém pagou a dívida deles, eles continuam justamente com o nome no SPC, porque eles mesmos causaram toda essa situação e de modo justo permanecem lá. Então essa analogia, por mais simples que seja, dá um indicativo de como compreender essa aplicação da doutrina da eleição. Então a primeira solução é: Jesus não morreu por todas as pessoas. Por aqueles que ele morreu, esses foram alvos dessa justificação, consequentemente, não pesa mais a condenação sobre os seus, aqueles que ele mesmo salvou, que ele chamou para sua honra e glória. E uma segunda possibilidade, que um grupo, inclusive, tem apresentado, é que Jesus morreu por todas as pessoas e o pagamento está lá, disponível para quem quiser. E aí quem for lá e pegar o benefício dessa quitação, então vai receber os benefícios. Quem desprezar lá, né, o crédito que foi deixado por Jesus lá, então essa pessoa continua sendo condenada. Qual que é o problema dessa segunda colocação? É que a decisão pela salvação não está mais em Deus, mas está no homem em escolher se ele quer ou não ir lá pegar esse crédito que Jesus deixou disponível para todo mundo. Então a ideia é que Jesus pagou, a dívida está quitada, mas você tem que ir lá para requerer, né, essa quitação, e a partir do momento que você escolhe isso, então aplica-se sobre a sua vida. Então, o problema dessa segunda solução é que a salvação não está mais no âmbito da soberania de Deus. Imagine lá, Jesus, olha, eu paguei por todo mundo e eu queria tanto que o fulano de tal fosse salvo, mas ele não quis
pegar o crédito que eu deixei lá, né? Ele não foi lá protocolar a quitação da dívida. O dinheiro estava lá, o sangue estava lá para ser quitado, mas ele não quis. E aí Jesus, né, fica numa situação, puxa, eu fiz tanto por esse pessoal, o pessoal não quis ir lá quitar, né, carimbar aí o passaporte. É óbvio que Deus não fica na dependência do homem, e a obra salvífica como sendo única, exclusivamente uma obra de Deus, ele faz desde o começo até o fim. É Ele que completa a boa obra que começou em nós, é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar, é o Espírito Santo que nos convence da justiça do juízo, é o próprio Espírito Santo que nos chama, é Cristo que nos chama para a vida, uma vez que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mesmo porque se Deus tivesse deixado a escolha para o homem, esse homem que está morto espiritualmente, ele não tem condição de escolher nada, porque o morto espiritual ele não faz absolutamente nenhuma ação, nenhuma atitude em prol da sua própria salvação. Então, a única coisa que nos resta é um indicativo bíblico de que Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo, mas Jesus morreu por um grupo específico e por um grupo que, segundo a grandeza, a soberania, né, de Deus, foi escolhido, e por esses ele roga, conforme nós já vimos isso, e por esses ele realiza a obra da salvação. Por isso nós separamos aqui, né, alguns textos que trata de provar que Cristo não morreu por todos. Nós fizemos isso já na semana passada, aqui com os 3 evangelhos, né? Paramos, na verdade, aqui no início do Evangelho de João. Vamos relembrar rapidamente esses versos e juntos aí referendar, reforçar essa doutrina da expiação limitada de Jesus, ou seja, do fato de que ele aplicou a sua obra para um grupo específico, para um grupo eleito, para um grupo limitado. O verso 28 de Mateus, capítulo 1, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha lá. Mateus, capítulo 1, vamos ler, ó, 21, e depois no capítulo 26, o verso 28. Vamos lá, Mateus, capítulo 1, verso 21, que está falando sobre o nascimento de Jesus, e lá no verso 21, quando José está recebendo aí um sonho, né, para explicar a situação. Então, lhe apareceu um anjo em sonho, e o anjo do Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o verso 21 diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa expressão, seu povo, acaba então definindo que é um grupo específico e não todas as pessoas deste mundo. Aqui em Mateus ainda, vamos caminhar aí nos versículos, Mateus capítulo 26 agora, o verso é de número 28, o texto está aí projetado para você. Então, Mateus 26, verso 28, inclusive está vermelhinho aí, porque é um texto importante. Ele vai dizer assim, enquanto Jesus comia, né, a ceia e fazia a transição para a celebração da Santa Ceia, lembrando que hoje é o primeiro domingo de novembro, irmãos, e ainda teremos a ceia no contexto aqui do culto virtual, né? Você que é membro da Igreja Presbiteriana Reformada, então esteja atento aí para a convocação de participar da ceia hoje, tá bom? No culto das 19. Então vamos lá, verso 28, dentro desse contexto da ceia, é dito assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quem? Está escrito aí, em favor de muitos, para remissão de pecados, ok? Então, nós temos várias expressões durante as Escrituras que apontam para o fato que Jesus não morreu por todas as pessoas deste mundo, mas morreu por um grupo separado, segundo a sua graça, misericórdia, né?
segundo a sua soberana vontade. Nós já estudamos um pouquinho sobre eleição, esse é um tema que, se você tiver ainda dúvida, vale a pena dar uma pesquisada. A gente sempre vai retornar nesse assunto, que é um assunto importante para trazer fundamento à nossa fé, mas a palavra do Senhor diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e separou um grupo específico para o seu louvor, para a sua glória, vasos de glória, enquanto também preparou vasos de ira para a aplicação do seu juízo, da sua justiça. Tá bom? Nós vamos referendar isso daqui a pouquinho. Marcos, capítulo 4, vamos dar uma caminhada aqui no Novo Testamento, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4, o verso 11, que é a explicação da parábola do semeador, vai dizer assim o verso 11 e 12. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Uma palavra um tanto difícil, né? Jesus falando que estava ensinando, que veio a esse mundo e que usava das parábolas para que aqueles que não foram separados para a sua glória pudessem ver, mas não perceber, ouvir e não entender, para que não se convertam. Então veja, até o ministério terreno de Jesus é um ministério voltado para buscar a ovelha perdida de Israel. Não era voltado para buscar todo Israel, mas um grupo que Deus havia separado entre os judeus. E depois, quando aplica-se isso no contexto de todas as nações, né, que após a sua morte e a sua ressurreição, então ele indica essa nova estratégia. Agora as pessoas não têm que vir a Israel para ser abençoado, não tem que vir a Abraão, as promessas de Abraão. No Antigo Testamento, para ser abençoado e estar debaixo da bênção de Deus e do povo de Deus, você tinha que vir ao judaísmo e crer no Messias. Agora, na perspectiva da aplicação de Jesus, é o ir, né? Ninguém mais vem, mas agora os discípulos que vão ir, ide e fazei discípulos a todas as nações. Então, quando aplica-se isso a todas as nações, também não são todas as pessoas de todas as nações, mas um grupo que Deus separou para a sua glória, apesar de que o evangelho tem que ser anunciado para todas as pessoas indistintamente, como nós já falamos a semana passada. Ainda em Marcos capítulo 10, vamos dar uma olhadinha aqui no verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45 vai nos dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez, essa expressão indicando que não é a totalidade, mas um grupo específico. Certo? Isso aí nós mencionamos a semana passada. Vamos aqui dar uma olhadinha agora no Evangelho de João. O Evangelho de João, desde o começo aqui, né? Capítulo 1. Vamos lá, o verso 29. É dito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí essa expressão, então, em João, mundo, é a que acaba gerando alguns questionamentos. Olha, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então refere-se a todas as pessoas do mundo, ou não? Vamos ver. Quando você vai para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa palavra mundo, muitas vezes parece que é a totalidade, ok? Mas vamos ver como que o próprio apóstolo João usa também a palavra mundo no contexto lá do capítulo 17, já para trabalharmos aqui nessa interpretação. Vamos lá. Vamos ver o verso 9, logo de cara. João, capítulo 17, verso 9. Se a gente confronta, então, João 1,29, que fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somando João 3,16, porque Deus amou o mundo. Vamos olhar agora João 17,9, que diz:
É por eles que eu rogo. Jesus está rogando pelos seus discípulos. Ele diz, é por eles que eu rogo. E aí Jesus fala, não rogo pelo... O que está escrito aí? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então veja, no próprio Evangelho de João é usada a palavra mundo para mostrar que esse mundo não refere-se à totalidade, mas mundo refere-se à questão das nações, da nacionalidade. Por quê? Porque o judeu, ele acreditava que somente os judeus seriam salvos, tanto que a estratégia de salvação no Antigo Testamento, para alguém ser salvo, tinha que virar judeu. Tinha que vir ao judaísmo, tinha que receber a circuncisão, tinha que se tornar um judeu prosélito, né? Você tem vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas e até mesmo nações que se convertiam ao judaísmo e aceitavam então as promessas através de Abraão. Só que no Novo Testamento há essa transição. Não é mais vir, mas agora é ir. E aí, ir ao mundo, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, vai dizer Marcos. Né? Ir de fazer discípulos de todas as nações, vai dizer Mateus. Então a palavra mundo em João, ela refere-se a todas as nações, a representatividade de todos os povos, e não todos os indivíduos. Tanto que aqui, quando João Batista chama essa atenção de fazer o testemunho de Jesus, a ideia é que Jesus não é salvador só dos judeus, Jesus não é salvador só da nação de Israel, mas é salvador do mundo, no sentido de todas as nações, mas não de todas as pessoas. O próprio texto de João 3,16, se quiser dar uma olhadinha lá, o contexto é a conversa de Jesus com Nicodemos, que era um judeu, dos principais dos judeus, membro do Sinédrio, né? E que fora perguntar para Jesus como que faria para ser salvo. E Jesus diz, olha meu amigo, tem que nascer de novo. E esse nascer não é do próprio homem, é nascer do Espírito, porque é a ação do próprio Deus sobre a vida de quem Ele quer, porque o vento sopra onde quer. Você pode ler isso aqui no início do capítulo 3 de João. E a cabeça, a cosmovisão de Nicodemos é o seguinte, a salvação é só para os judeus. E aí Jesus olha para ele e diz, olha meu amigo, Deus amou o mundo, não amou só os judeus. Os salvos não serão só de entre os descendentes naturais de Abraão e, consequentemente, do judaísmo, ou do judeu, mas de todas as nações. Deus amou o mundo. Mas, na sequência, você vai ver que as pessoas, nem todo mundo, aceitariam a luz de Jesus, né? E isso não seria aplicado para todas as pessoas. O verso 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, não os judeus, deve ser entendido, não apenas os judeus, mas as nações. E é nesse sentido, então, que se aplica a palavra mundo aqui em João, mesmo porque nós teríamos, então, um conflito se aplicássemos a palavra mundo para todas as pessoas, e aí depois a oração sacerdotal de Jesus dizendo que ele está rogando apenas por aqueles que o Pai lhe deu, e não pelo mundo. Mas, se ele vai salvar o mundo, por que ele não roga pelo mundo? É porque lá na oração sacerdotal ele está focando em indivíduos. E aqui nos outros momentos que a palavra mundo aparece no Evangelho de João, está se focando a representatividade das nações. Tudo bem? Um outro texto importante em João capítulo 6, que reforça essa ideia da expiação limitada, quando é dito assim, todo aquele que o Pai me dá, eu estou em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então você tem aqui a ideia da expiação limitada, é o Pai que traz as pessoas que vão ser salvas, e você tem a ideia da perseverança dos santos. Se Deus é quem salva, se a obra salvífica é um monergismo, é uma ação única de Deus, então ela vai ser completada pelo próprio Deus. Então aqueles que são de fato escolhidos, e a obra de Cristo é aplicada sobre a vida desses,
esses de modo algum perderão a salvação, porque a promessa diz que de modo nenhum lançarei fora. O verso 38 continua dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essa vontade daquele que me enviou é a ideia de que o Pai, na sua grandeza, separou para si pessoas, escolheu, predestinou pessoas para a salvação. Jesus, dentro dessa cooperação da Trindade, é tudo um Deus só, mas 3 pessoas, então o Pai escolhe, a ideia de que é a vontade do Pai, no amor do Pai, na soberania do Pai, Jesus realiza a obra e o Espírito Santo aplica essa obra de redenção sobre a vida daqueles que Deus, Pai, escolheu para a sua própria glória e que Jesus realizou em favor destes. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, versos que reforçam a doutrina da expiação limitada para um grupo específico, aqueles que o Pai deu, e a perseverança dos santos, a ideia de que aqueles que o Pai escolheu e que receberam a aplicação da obra de Jesus Cristo, eles serão ressuscitados para a vida ou para a vida eterna no final. A perseverança dos santos, uma vez que Deus deu a salvação de graça para os seus, estes nunca, jamais serão abandonados e não perderão a salvação, porque a salvação não foi adquirida pelos homens, mas é a graça, misericórdia, algo que nós não merecíamos, mas que Deus resolveu aplicar sobre nós. De fato, verso 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, o homem que vir o Filho e esse homem que crer em Jesus, na verdade, segundo o contexto, já é uma reação, porque Deus, lá no passado, já separou essas pessoas para a sua própria glória. Tá certo? Então, você escolhe seguir a Jesus? Sim, mas essa sua escolha é fruto da própria ação de Deus na sua vida, porque como morto espiritual que éramos antes de Deus em Jesus Cristo nos dar a vida, nós não tínhamos nenhuma ação digna, uma ação espiritual digna para alcançar a nossa própria salvação. Ok, irmãos? Nós já lemos lá, João 10 vai reforçar isso, né, em vários momentos. João 15 fala disso também. Ainda no capítulo 17 de João, você tem do verso 19 em diante, vamos dar uma olhada lá. E é a favor deles, ou seja, de um grupo específico, que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja o verso 20. Não rogo somente por estes, para os discípulos ali durante o ministério terreno de Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus roga pelos seus discípulos daquele momento específico da história do seu ministério terreno e por todos aqueles que seriam alcançados, né? O verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, todos sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, não há diferença entre os discípulos do ministério terreno de Jesus para os discípulos que creram após a sua ascensão, né? Todos nós fazemos parte de um único povo, de um grupo específico, seleto, que o próprio Deus, na sua grandeza, não porque havia alguma coisa em nós, mas porque, na sua grandeza, ele resolveu separar para si um povo para a sua honra e para a sua glória. Tudo bem? Então vamos lá. Aqueles que chegaram depois aí, Dona Áurea, depois um bom dia, Tayane também, né, o Alex, o presbítero Clodoaldo, a Cláudia e também a Marlene, minha tia, né, lá de Ribeirão. Que Deus abençoe todos vocês aí. Então vamos seguir um pouco mais aqui. Agora vamos para o livro histórico de Atos. Atos capítulo 20. Dá uma olhadinha lá, abra comigo, por favor. Atos capítulo 20, o verso é de número 28. Nós temos aqui Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e uma das
exortações de Paulo a esses presbíteros, para que eles estejam atentos, né, à vida com Deus. Ele diz assim no verso 28, atentai por vós, ou seja, esteja atento pelas suas próprias vidas, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, existe um grupo que o próprio Deus, através da sua obra de salvação, no realizar da obra através de Jesus Cristo, comprou, pagou um alto preço para quitar a dívida da condenação. E essa é a chamada igreja de Deus, e que os presbíteros aqui foram exortados a pastorear essa igreja, cientes de que essa igreja não é deles, mas que foi comprada pelo próprio Deus através da realização da obra de Jesus Cristo. Ok? Deixa eu abrir aqui o slide para você, que são vários textos agora, nas cartas de Paulo. Então, começando aqui em Romanos, tá? Eu vou citando para você, depois Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e a gente compara aqui com os textos de Atos, Colossenses, 2 Timóteo e Tito. Então, essa sequência aí que vamos fazer, e eu vou mencionando aqui para você. Em primeiro lugar, eu quero que você abra então lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, o verso de número 21 em diante. A carta aos Romanos é uma carta específica, né, sobre a doutrina da salvação. O apóstolo Paulo tem o objetivo de escrever a igreja de Roma, que ele não conhecia, mas para pedir auxílio financeiro para a igreja de Roma, para ir até a Espanha anunciar o evangelho naquele local. A ideia de Paulo era, então, ser enviados, Roma como a igreja talvez mais ao ocidente, né, uma igreja que estava ali na capital do império, que havia recursos suficientes, né, para manutenção missionária. Então ele escreve a carta de Romanos para se apresentar. Então você vê no início aqui uma apresentação mais uma apresentação maior, né, do que nas outras cartas que ele faz, porque as outras cartas todo mundo já sabia quem ele era, mas aqui para a igreja de Roma, então ele apresenta um currículo aqui, né, no primeiro capítulo, por que ele se tornou apóstolo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E aí depois ele vai apresentar para a igreja de Roma as suas convicções doutrinárias, as suas convicções teológicas sobre a eleição não só de judeus, mas também dos gentios, e que por isso o único modo de alcançar os gentios e trazê-los para a igreja de Deus era através da mensagem missionária, através da pregação do santo evangelho, das sãs doutrinas. E aí então ele define isso de modo claro até o capítulo 12, mostrando então todas essas doutrinas a respeito da salvação. E aí a partir do capítulo 12, a parte mais prática da carta, onde ele começa a mostrar que, baseado em todas as doutrinas básicas sobre a salvação e a ação de Deus na vida dos seus, como que nós devemos viver. Dentre esse modo de viver, passando pelas dificuldades da vida, mas sem deixar de anunciar o evangelho e de glorificar e servir a Deus até o fim. Então esse é o objetivo da carta aos Romanos. E no capítulo 3, quando ele já fez a comparação do judeu com o gentil são todos os povos não judeus, né? Então o grego, o bárbaro e tudo mais, quando ele compara e mostra que tanto o judeu que tinha a lei, essa lei era incapaz de salvar, né, o povo, e depois ele mostra que também os gentios ou os povos não judeus, que mesmo que não tinham a lei como o judeu tinha, o fato da criação, da revelação geral de Deus, era mais do que suficiente para condená-los. Só que Deus resolveu salvá-los e por isso a pregação do evangelho era o poder de Deus para a salvação, não só do judeu, mas também do grego. Dá uma olhadinha aqui em Romanos, capítulo 1,
justamente o verso 16, onde Paulo, ainda na sua apresentação, no início da sua apresentação, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então ele mostra que o plano de Deus para a salvação não era apenas para Israel, não era apenas para judeu. E ele vai dizer, o judeu ele recebeu a lei de Moisés, e essa lei ela tinha como indicativo apenas apontar para aquilo que Cristo faria. A lei não tem poder para nos salvar, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A obra de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E ele vai mostrar para o judeu, então, que a lei, o guardar da lei é insuficiente. E ele tem um texto aqui muito interessante, né? Romanos capítulo 3, verso 19. Ele vai dizer que ele vai explicar para o judeu que a lei não tem poder de salvação. Ela diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, ou seja, aos judeus, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Porque o judeu achava, nós temos a lei, nós somos descendentes de Abraão, então nós somos salvos somente por isso. A fé no Messias é a diferença, é a aplicação da obra do Messias a diferença. Então Paulo vai chegar aqui à seguinte conclusão, tanto o judeu como o gentil, todos são condenados, todos são pecadores. Não é porque o judeu tem a lei que faz dele melhor, porque a lei tem o objetivo só de mandar calar a boca de todo mundo, mostrar para todo mundo que ninguém tem condição de ser salvo. Porque ninguém consegue guardar a lei perfeitamente, completamente. E aí, para ser salvo, você tem que guardar a lei completamente, perfeitamente. Então, já que ninguém consegue, então qual que é o objetivo da lei? Fazer você calar sua boca, falar assim, eu sou santo, eu sou uma pessoa justa, eu sou digno de receber a salvação. Não, a lei mostra para você que você é culpado, que você é indigno, que aquilo que você faz é insuficiente, e a lei manda você calar a boca porque você não tem outra coisa senão a condenação. Olha que coisa séria. E aí, então, o verso que eu quero chamar a sua atenção, a partir do verso 21 do capítulo 3, onde, então, Paulo sintetiza isso dizendo, mas agora, sem lei, porque a lei aqui é indiferente, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Então, ou seja, Jesus está acima da lei, foi testemunhada pela lei, foi testemunhada pelos profetas, e a obra de Cristo, então, supera todas as coisas, porque ele realiza essa obra de modo completo, definitivo e perfeito. E aí ele diz, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Só que depois ele vai explicar que esses que creem são aqueles que são alcançados pela misericórdia de Deus. Porque não há distinção. Em que sentido não há distinção? Entre judeu e os demais povos. E aí ele conclui, pois todos pecaram, todos, judeu, grego e qualquer outro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que a justificação, a salvação, o pagamento da dívida não é através das próprias pessoas. Aí o verso 24 afirma, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Paulo vai mostrar aqui que Jesus é o meio da salvação. Só que aí as coisas vão andando. Aí vamos lá no capítulo 4, verso 25. Vamos dar um saltinho aqui. Onde diz assim, a respeito de Jesus Cristo, né? Vou ler o 23 em diante. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, e esse Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Então a justificação não está no fato do homem realizar qualquer obra para sua própria salvação, mas naquilo que Cristo fez, ok? No capítulo 5, do verso 7 em diante, eu vou ler do verso 8 em diante, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O foco de Paulo é mostrar, então, que a salvação é fruto da obra de Cristo. E da obra de Cristo por aqueles que ele separou para si, aqueles que Deus separou para a sua própria glória. É o que ele vai dizer no capítulo 8. E aí, então, vamos pular lá para o capítulo 8, para você dar uma olhadinha aí a partir do verso de número... vou ler aí do verso 29 em diante, tá bom? Então diz assim no verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29. Esse texto é importante. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, olha a sequência aqui, antemão conheceu, também os predestinou, determinou o seu futuro. Né? Predestinar é determinar o destino antes. Então, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É lógico que o objetivo de Paulo aqui não é trazer uma sequência da ordem da salvação completa, mas ele aqui apresenta de um modo sintetizado uma sequência lógica nesse processo da salvação. Então, conhecer de antemão, para alguns significa Deus sabia quem ia crer, colocando a decisão da salvação nos homens. Mas nós já vimos pelo hebraísmo que o verbo iad no hebraico, que é conhecer, que também aponta para a palavra mão em hebraico, indica que o conhecer na visão bíblica e judaica, da cultura judaica, é um conhecer de intimidade. Então é um conhecer que inclusive é usado como eufemismo na Bíblia para apontar, quando se fala da relação de homem e mulher, para mostrar essa intimidade, inclusive sexual. Quando você vai lá para o Evangelho, que fala, que nós lemos aqui, né, falando que quando o anjo fala para José em sonho, explicando lá a missão de Jesus, que Jesus salvaria o seu povo, lá no verso 25 daquele mesmo texto de Mateus, depois que José despertou do sono, diz assim o verso 24 e o verso 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, ele recebe Maria, e o verso 28 explica, verso 25, perdão. Contudo, não a conheceu. Tá, vamos pegar então o verbo aqui, conhecer, no sentido de tomar conhecimento. José estava noivo de Maria, pagou o dote de Maria, depois que recebeu a explicação em sonho do anjo, vai lá e toma Maria e traz para casa. Isso é o casamento deles. Só que o verso diz, ele não a conheceu. Mas se eu for aplicar aqui, conheceu, no sentido de conhecimento, ele não sabia quem era Maria. Ele ficou noivo dela, foi lá, casou com ela, trouxe para casa e não conhecia. Esse verbo conheceu é usado na ideia do eufemismo, que ele não teve relações íntimas com ela. Então, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso também indica que depois que Jesus nasceu, ele a conheceu, ou seja, ele teve intimidade sexual com ela. Então, Maria não é virgem para sempre. Ela foi casada, meu amigo, e depois de Jesus, ela então teve uma vida comum, né, como qualquer outra mulher, inclusive tendo filhos, segundo o Evangelho nos apresenta, dentre os quais Tiago, né, e Judas, inclusive, acabaram servindo a igreja do Senhor, e nós temos a carta de Tiago e a carta de Judas, que são esses meio-irmão de Jesus, vamos dizer assim, filhos de Maria com José, tá bom? Então, voltando para aqui para o texto de Romanos 8,
O termo conhecer na Bíblia, em especial no Novo Testamento, aponta para essa ideia de amar intimamente. Então, quando Pedro vai dizer que o pré-conhecimento de Deus, aquela tradução lá, a presciência de Deus, na verdade é a mesma expressão que foi traduzida aqui em Romanos como conheceu de antemão. A presciência, o pré-conhecimento de Deus é o conhecer de antemão. E isso, quando interpretado à luz de toda a Escritura, aponta para o fato de que Deus amou anteriormente. Aqueles que Deus amou antes, aqueles que Deus conheceu de antemão, ou seja, aqueles que Deus amou antes, eles elegeu e predestinou. Ele determinou a salvação desses que ele amou lá antes da fundação do mundo, conforme Paulo vai dizer em Efésios. Então essa é a sequência da ordem da salvação de um modo sintetizado. Deus nos amou antes da fundação do mundo, não por conta das minhas obras, não por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas por sua soberania. Paulo vai dizer, se você quer saber por que Deus te escolheu e não escolheu o outro, Paulo lá em 1 Coríntios vai dizer que porque você era o pior. Né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, as que envergonhavam. Então, se você quer saber por que você foi salvo, porque você era um tranqueira mesmo, alguém terrível, e por isso que Deus resolveu te escolher. Não tinha absolutamente nada de bom em você que movesse o coração de Deus e te escolher. Você estava condenado como qualquer outro. E ali Paulo vai referendar em 1 Coríntios, então, por que Deus te escolheu? Para simplesmente glorificar o nome de Deus e para que ninguém possa se glorificar diante de Deus. Eu fui salvo porque eu fui bom, eu fui salvo porque eu era descendente de Abraão, porque eu era da tribo de Judá, ou porque eu sempre fui um bom filho, ou uma boa filha. Não, ninguém vai se gloriar. A glória na salvação é exatamente e única e exclusiva de Deus. Então, aqueles que Deus amou antes, inclusive, da sua existência física aqui, né, ele te predestinou. Aos que predestinou, o que ele fez? Ele chamou, no momento específico da sua história, a essa graça irresistível do Senhor te alcançando, e você entende o plano da salvação, você compreende o Evangelho, e talvez pessoas falaram de Jesus para você anos a fio, porque aquilo não fazia sentido, e de repente, como se alguém virasse uma chavinha, tudo começa a fazer sentido, e você fala, puxa vida, eu sou um pecador miserável, e Jesus morreu por mim, mesmo eu não merecendo. E aí você se derrama, crê no Evangelho, se arrepende, pede perdão a Deus e começa a viver a nova vida criada segundo o próprio Cristo, né? Então, isso é algo que vem de Deus. A minha crença e o meu desejo em servir a Deus é uma reação à obra de Deus, que começa antes da fundação do mundo, quando Ele me amou, quando eu nem existia aqui, né? E por isso Ele me predestinou, e quando da minha existência, no momento específico da minha história, dessa minha linha do tempo, Ele me chama. E é o que eu passo, né? Que é o que nós chamamos de conversão, ou novo nascimento, ou a primeira ressurreição. O nome que você quer dar, aí não importa. Mas é um momento que você tem, então, um encontro pessoal com Jesus, fruto da ação soberana de Deus, e que, em reação, você, então, crê, escolhe e decide seguir a Jesus, mas tudo uma reação da própria obra de Deus. Então, Ele te chama. E aos que Ele chamou, que passou pelo novo nascimento, pela conversão, a esses Ele justificou. A obra de Cristo paga por todos os seus pecados. E aí, aqueles que Ele justificou, Ele também já glorificou. Paulo usa esse último patamar aqui do processo da salvação, que é ir para o céu, né? Estar glorificado, estar na presença de Deus por toda a eternidade, como algo já realizado, como algo do passado. Então, aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo, Ele já glorificou, porque a obra da salvação, do começo ao fim, é a ação exclusiva de Deus. Tudo bem? Então, é isso que ele está falando. Logo, por quem Cristo morreu? Por esses que Deus amou de antemão, por esses que Deus
que Deus antemão conheceu, que amou lá antes da fundação do mundo. Tudo bem, irmãos? Até aqui? Então, ok. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo o slide para você. Então, assim, nós caminhamos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Antes, vamos passar aqui pelo capítulo 1, né? O texto que eu mencionei. 1 Coríntios, capítulo 1, inicialmente. Vamos lá, dá uma olhadinha lá comigo. Verso 26. Sabemos que a mensagem da cruz é escândalo, é vergonha para os judeus e, ao mesmo tempo, loucura para os gentios, né? E aí no verso 26, se você depois ler todo aqui sobre a mensagem da cruz, do verso 18 em diante, mas lá no verso 26 vai dizer, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O que é a vocação? É o chamado, é a conversão. Aqueles que de antemão conheceu, predestinou, chamou. O chamado é a vocação, tá? Te vocacionando. Então, irmãos, reparais na vossa vocação, visto que não foram chamados ou não foram vocacionados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, presta atenção agora, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus, se você quer de certa forma saber o que a Bíblia diz a respeito da base, por que Deus me escolheu e não escolheu outro, é porque você era o menos provável. E Deus, na sua grandeza, para provar que a salvação não é pelos méritos humanos, não é por aquilo que você faz, por aquilo que você é, mas é por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez e faz. Tá certo? Então, a salvação não é para todo mundo, mas Deus escolheu um grupo específico do mundo para a sua própria glória e escolheu os piores justamente para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, ninguém se apresente lá, eu fui salvo porque através dos meus próprios atos, porque eu fui uma pessoa que se auto-justificou. Não, isso é impossível, não há um justo sequer, vai dizer a palavra do Senhor, né? Paulo lá no Romanos capítulo 3, citando o Antigo Testamento e mostrando que todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram, tanto judeus quanto gregos, quanto gentios, que carecem da glória do Senhor. Aqui ainda, então, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos dar uma olhadinha lá, quando Paulo está falando sobre a ressurreição, falando sobre a obra de Cristo, já, né, a conclusão da obra e as questões relacionadas ao retorno, ao dia final, como que nosso corpo será glorificado e tudo mais. Aqui no 1 Coríntios 15, verso 3, é dito assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então veja, Paulo está falando aqui nossos pecados, não para os pecados de todas as pessoas do mundo, mas para quem ele está escrevendo, que é justamente para a igreja, para aqueles que foram recebidos em Cristo Jesus. É por esses, pelos pecados destes, que Jesus morreu na cruz do Calvário, e não pelo pecado de todas as pessoas do mundo, mas por representantes de todas as nações, tá bom? 2 Coríntios, vamos caminhar aí um pouquinho por causa do nosso tempo. 2 Coríntios, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, não, tá tudo tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos também que nós somos, então, embaixadores, né? Vou ler aqui do 18 ao 21, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, então é Deus que nos reconcilia, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós vamos, como sacerdotes de Deus, pregar o Evangelho. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E nós vimos o mundo aqui, não todas as pessoas, mas representantes de todas as nações. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa é a função sacerdotal de todo crente. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem, então, que deve ser anunciada para todas as pessoas, sabendo que somente aquelas que o Senhor separou para a sua glória vão ouvir, compreender e entender e se converter no sentido da ação do próprio Deus, né, em chamá-los e em dar essa primeira ressurreição. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nas cartas ainda de Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 3 e 4. Ele vai dizer assim, Gálatas, capítulo 1, verso 3 e o verso 4. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, ou do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então aqui ele não está falando da salvação de todos os mundos, inclusive ele está nos desarraigando, nos tirando do mundo perverso, mas está falando que Jesus morreu pelo pecado dos seus, nossos aqui, porque era uma carta direcionada à igreja, e essa carta à igreja de Gálatas, por mais que Gálatas era um povo complicado, um povo difícil, e tinha muitas pessoas que estavam já abandonando a fé e voltando aí às práticas do judaísmo, de cerimonialismo, ali havia, obviamente, pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor e pela obra de Jesus Cristo, ok? Apesar dessa inconstância que também é apresentada, é uma carta de exortação dura de Paulo a essa igreja, mas que é dura justamente para conduzi-los ao arrependimento. Então vamos lá, ainda Gálatas capítulo 1, verso de número 15, ele diz assim, Paulo apresentando aí, né, a respeito da sua experiência, ele diz assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, Paulo diz que a sua eleição foi antes dele nascer, como é de todo mundo, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou como Romanos vai nos dizer, Deus nos conheceu de antemão, nos amou antes de todas as coisas, e aí nos predestinou e nos justificou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Tudo bem, irmãos? Ainda em Gálatas, o capítulo 3, o verso é de número 13. Dá uma olhadinha aí. Vou ler o 13 e o 14, tá bom? Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição da lei? A lei que não nos permitia chegar à justificação, né? E a lei que apontava o que era pecado, e por isso fazia de nós malditos, e todos aqueles que estivessem debaixo dessa lei. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. As promessas de Deus a Abraão, de ser o seu Deus e o Deus da sua geração, ou da sua descendência, chegasse também aos gentios, através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, a salvação não é apenas para os judeus, mas para todas as nações, e Paulo mostra isso, que os gentios foram agregados às promessas e às bênçãos de Abraão, e que, através da obra de Cristo, morrendo em nosso lugar, se fazendo maldito em nosso lugar, aqueles que então são agregados a essas promessas são alvos dessa obra de Jesus Cristo. Entrando um pouquinho aqui na carta de Éfeso agora, Gálatas e Efésios, né? Então, na carta escrita à igreja de Éfeso, aos santos que vivem em Éfeso, que viviam em Éfeso, nós temos logo de cara termos assim que expressam
categoricamente que Deus elegeu, que Deus predestinou, que Deus separou um povo para si. Tudo bem? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Olha o primeiro termo aqui. Assim como nos escolheu nele. A escolha não está pautada em nós, mas pautada na própria decisão de Deus. Então, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes de você cometer qualquer ato, Deus assim já o escolheu. É isso também Paulo vai dizer lá no capítulo 9, usando o exemplo de Esaú e Jacó. Os gêmeos não haviam ainda nascidos e Deus já havia determinado que o mais velho serviria o mais novo, que ele amou a Jacó e que ele se aborreceu, preteriu a Esaú. Então, antes do nascimento, como Paulo também já disse, e antes da fundação do mundo, Paulo vai dizer aqui agora. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, de acordo com a sua vontade soberana. Então, por quem Cristo morreu? Por esse grupo que Deus separou e escolheu para si antes mesmo da fundação do mundo. O verso 8 do capítulo 2 vai dizer que somos salvos pela graça, não é pelas obras, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não entenda que essa palavra dom como dom espiritual, mas sim como uma dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por aquilo que você faz. Ninguém tem condição de alcançar a própria salvação. Mas é uma ação exclusiva de Deus e fruto da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor imerecido para com aqueles que antes da fundação do mundo ele separou para o seu próprio louvor. Tudo bem, irmãos? Comparando aqui com Atos 3,16, eu vou ler rapidamente para você. Então, Atos 3, verso 16, vai dizer assim: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Pedro falando sobre a cura do coxo. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Veja que a ação até da fé é uma fé que vem por meio do próprio Cristo, da obra do próprio Cristo. Atos ainda vai dizer, acho que é 14, 27, deixa eu confirmar se está certo essa citação. Não, aqui eu acho que é Atos 3 ainda, o verso 14 e depois o verso 27. Então deixa eu confirmar aqui. Atos 3, 14. Vós, porém, negastes o santo e justo e pediste que vos concedesse o homicida. Aqui está falando do cuidado do Senhor. Verso 15. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nos fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Essa ideia, irmãos, depois o texto 14 e 27 teve algum erro aí na minha digitação, mas a ideia é que a salvação é sempre fruto da ação de Deus em favor dos seus. É Deus quem abre a porta de salvação. É Ele que dá o arrependimento para a vida, né? É Ele que glorifica a si mesmo através da salvação dos seus. O próprio texto de Atos, que vão referindo-se à pregação do Evangelho, né? Mostra a alegria depois
dos crentes em ver Deus alcançando os gentios para si. Então, quando Pedro faz a sua defesa, né, sobre a conversão de Cornélio e sua família, e ele era gentil, então o verso 18 do capítulo 11 de Atos vai dizer: e ouvindo eles essas coisas, o relatório de Pedro, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então a salvação é um fruto total de Deus. É Deus que inclusive me dá o arrependimento para a vida eterna, porque senão eu não consigo nem me arrepender dos meus pecados. E é Ele que abre a porta da fé para os gentios e para todo e qualquer pessoa que Ele separou para a sua própria glória. Então a fé é fruto dessa ação de Deus em nossa vida, ok? Ainda voltando lá para Efésios capítulo 5, o verso 25, e é um texto aí que eu pus em vermelhinho aí, justamente porque é um texto importante. Então, Efésios capítulo 5, 25, vai dizer assim, a questão da relação, né, de Cristo com a noiva e do marido com a esposa. Ele vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus não se entregou pelo mundo, mas se entregou pela sua noiva, que é a sua igreja, né? A Nova Jerusalém, segundo o Apocalipse, que é o próprio povo de Deus, que é a própria igreja do Senhor. Então a comparação, o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, por quem Cristo morreu? Morreu pelo seu povo, pela sua igreja, por aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, separou para a sua própria honra e glória. Caminhando ainda um pouquinho mais aqui, na sequência do Novo Testamento, vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o verso é de número 12, quando nós temos aqui Paulo chamando a atenção para que você se revista como eleito de Deus. Então veja aí o que diz Colossenses 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele vai trazer uma série de virtudes para que você se revista, uma vez que já foi alcançado e que é fruto dessa eleição de Deus, ok? E depois nós temos ainda a ideia de glorificar ao Senhor, né? Como fruto dessa gratidão pela salvação em Cristo Jesus, tá certo? Em 2 Timóteo, vamos dar uma olhada lá em 2 Timóteo. Vamos andar um pouquinho mais à frente aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Verso 9 de 2 Timóteo, capítulo 1, vai dizer, falando para que Timóteo estivesse zelando ali, não se envergonhando de Paulo, porque Paulo estava preso, né? Chamando Timóteo para participar dos seus sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E o Evangelho que nos salvou, esse poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então a salvação não é meritória, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, por quem Cristo morreu? Por aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, por sua determinação e graça, decidiu escolher, não por nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo a santa vocação, e ele nos chamou, ou seja, a sua eleição antes dos tempos eternos. É por esses que Jesus veio, que é chamado de igreja, por esses
que ele morreu, é por esses que ele pagou, e é por esses que, então, toda a sua obra foi realizada e aplicada. Então, por isso que haverá pessoas salvas e pessoas não salvas. Porque eu fui bonzinho? Porque minhas obras me conduziram de modo justo na presença do Senhor? Não, porque a lei, ela diz que eu sou incapaz de chegar à salvação por nós mesmos, mas pela graça de Deus que me alcançou. E por que Deus me alcançou e não alcançou o outro? Pela sua determinação e graça. Algo que ele determinou antes mesmo da minha existência, nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Por isso, agora, uma vez que eu entendi, ouvi o Evangelho, entendi o plano da salvação, faço parte, portanto, dos eleitos de Deus, isso não deve me conduzir a uma vanglória. Eu sou salvo, Deus me escolheu. Muito pelo contrário, isso me conduz a um arrependimento, me conduz a humildade, a exemplo da humildade de Cristo, me conduz a uma obediência, me conduz a um serviço, me conduz à dedicação à obra do Senhor, a viver tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Então me conduz a ter agora obras, não para a salvação, mas obras porque eu já fui salvo. Essa é a matemática que ia ser apresentada. E dessa sequência de Paulo, o último texto aí, em Paulo, é Tito, capítulo 2, verso 14. Abra sua Bíblia lá, por favor. Tito, capítulo 2, verso 14, vai dizer assim, falando de Jesus Cristo, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja, agora que eu fui alcançado pela graça do Senhor, entendi que não sou salvo pelas minhas próprias obras, mas pela obra de Cristo, mas uma vez salvo por Cristo, agora eu devo viver na prática de boas obras, ser zeloso de boas obras. Então a ideia é a seguinte, eu não faço nada para ser salvo, mas uma vez que eu fui salvo, agora eu faço tudo para a honra e glória daquele que me salvou. A minha vida tem que ser uma vida totalmente vivida em gratidão à obra de Cristo em meu favor. Então você não vai ser salvo porque você é obediente. Não, você já foi salvo. A justificação em Cristo já foi aplicada. E se ela realmente foi aplicada, então você vai desejar a ser obediente, a ser zeloso de boas obras, porque é a maneira que você tem para exaltar e glorificar ao Senhor. Então o crente que não faz nada, meu amigo, põe a barba de molho, porque talvez você nem eleito seja. Porque uma das características da eleição é a fé operosa, como nós estudamos recentemente lá em 1 Tessalonicenses. Paulo reconhecia a eleição da igreja de Tessalônica porque eles tinham obras, uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança nas promessas do Senhor. A última sequência aqui, então, das cartas gerais, para a gente encerrar aí nosso estudo. Então, dá uma olhadinha em Hebreus, capítulo 2, ainda para reforçar essa ideia por quem Cristo morreu. Então, Hebreus, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Esse todo, não na totalidade, mas dentro do contexto aqui da carta aos Hebreus, de todos aqueles que Deus separou para si, ok? Os que são de fato luz do Senhor e que não foram iluminados pelo Senhor, um texto difícil, né, de Hebreus, que fala a respeito dos iluminados, mas que aponta para pessoas que inclusive estão perto da igreja, estão convivendo com a igreja, mas não foram de fato alvos da graça de Deus, e as obras dele vão, os frutos, né, na vida dele, que vai demonstrar se ele de fato era eleito ou não. O verso 14 vai dizer: Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós vemos
a ideia de que a obra de Jesus ela é definitiva, mais uma vez, e aplicada sobre a vida daqueles que ele separou para a sua própria honra, para a sua própria glória. Hebreus capítulo 9, verso 15, vai nos dizer assim: por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido, chamados. Os chamados nós sabemos que é aqueles que já foram eleitos antes da fundação do mundo. Verso 26 ainda desse mesmo capítulo vai dizer: ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, Jesus fez essa obra definitiva por aqueles que ele separou antes da fundação do mundo, ou que o Pai separou antes da fundação do mundo para o seu próprio louvor. Dando uma olhada agora em João, dando um salto aqui, mas já para o final do Novo Testamento. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos Consolador ou advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mais uma vez, nós temos aqui a expressão mundo inteiro, né? E aqui o que João está dizendo é que quando ele escreve uma carta específica para um grupo específico, ele diz, olha, Jesus morreu não só pelos pecados dos crentes aqui da Igreja Presbiteriana Reformada, mas pelos crentes do mundo inteiro. Esse é o foco que João está dando aqui. Não por todas as pessoas do mundo inteiro, porque se Jesus, como nós falamos no início da nossa aula, se tivesse morrido pelo pecado de todas as pessoas do mundo inteiro, então ninguém mais teria condenação. E não é isso que acontece. E nós provamos aqui nessa sequência, né, que, na verdade, Jesus realiza a sua obra definitiva, completa, em favor daqueles que Deus separou para si, que chamou para ser seu, antes mesmo dos tempos eternos, antes mesmo da fundação do mundo. Capítulo 3 de 1 João, verso 5, ainda vai nos afirmar: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, essa é a questão definitiva da obra de Jesus. 1 João 4,10 vai dizer: nisto consiste o amor, que não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, os salvos, separados antes da fundação do mundo por Deus, esses são o alvo do amor salvífico de Deus. Nós estamos falando aqui do amor, da expressão da graça comum de Deus. A graça comum de Deus recai sobre justos e ímpios. A bondade, o cuidado, um amor geral de Deus. Nós estamos falando do amor salvífico, um amor que salva. Somente os eleitos são alvos desse amor, e foi por esses que Jesus aplicou a sua obra e derramou o seu sangue. Dá uma olhadinha aqui ainda em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim, apresentação aqui no livro de Apocalipse, diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, Jesus é apresentado aqui como aquele que é o que realizou a obra em favor dos seus, como soberano, como aquele que venceu a morte, como aquele que foi fiel ao testemunho da vontade revelada de Deus desde sempre. No capítulo 5 de Apocalipse, verso 8 e 9, nos é dito assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça cheia de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto
e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a ideia de que quando então João usa a expressão mundo, ele está falando da representatividade de toda tribo, língua, povo e nação, e não todas as pessoas específicas do mundo. Então, por quem Cristo morreu? Por um grupo que Deus, na sua grandeza, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, separou para a sua própria glória e que durante a execução da sua história, no momento específico da vida dessa pessoa, por ele ter amado, conhecido de antemão, amado anteriormente, ele elegeu, ele determinou a salvação, e uma vez determinado, então, durante a sua vida, ele o vocaciona, ele o alcança através da pregação do Evangelho, e uma vez, então, aplicando a pregação do Evangelho, essa pessoa crê, recebe os benefícios que Cristo definitivamente realizou na cruz do Calvário, e essa pessoa, portanto, é justificada e tem a segurança de que será glorificado, ou seja, permanecerá salvo, porque Deus é quem procedeu essa salvação desde sempre. Ok? Então, um último slide que eu quero mostrar aqui para vocês, mas aí para que você possa anotar aí e dar uma estudada, talvez principalmente aqui o texto de Romanos, para mostrar essa distinção dos preteridos. Deus, então, elege para a salvação os seus, e todos aqueles outros que não foram eleitos permanecem no estado de condenação, que todos nós nascemos nele. Deus não manda ninguém para o inferno, eu já disse isso em outro momento, né? Deus tira alguns de lá, através do pagamento, não de graça, não porque ele perdoou de alguns e não perdoou de outros, mas porque alguns receberam o pagamento através da obra de Jesus. Aqueles que não foram receber esse pagamento continuam de modo justo na condição que eles sempre estiveram na situação de condenação.